Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Mais um. Talvez o mais complexo de todos esses que nós resolvemos ou que pedimos em sala seja esse aqui. 0316. 0316, lá da Federal do Paraná. Ou seja, o motivo pelo qual estamos aqui, o motivo pelo qual estamos aí estudando, quebrando a cabeça. Não é só para o Enem, é para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. PUC também, positivo também, mas estamos aqui pela Federal. A banca nos diz o seguinte: um retângulo no plano cartesiano possui dois vértices sobre os eixos das abscissas e outros dois sobre a parábola da equação 4 menos x² com y maior que zero. Qual é o perímetro máximo desse retângulo? Então, extremamente complexa essa questão, mas não é difícil, não. Depois que se pega, mas vamos fazer reto, né? Depois que você pega o jeito, você pensa, cara, era só isso, era só isso. Então, vamos lá. Aqui tem o nosso eixo. Daí aqui tem a nossa parábola com a boca para baixo, certo? Muito bem. Daí os caras disseram que tem um retângulo aqui. Ele tem vértice aqui, outro que passa na porcaria da parábola, outro que passa na parábola e outro que está aqui. A pergunta é, qual é o perímetro máximo desse retângulo? Cara, não sei nem começar. Claro que sabe. Primeiro, a parabólica é 4 menos x². Vamos deixar em ordem. Menos x² mais 4. Ó, menos boca para baixo, como deveria ser. Só por uma questão de ver se a gente sabe quem são as raízes. Então, vamos lá. Menos x² mais 4 igual a 0. Menos x² igual a menos 4. Portanto, x² será 4. X será mais 2 e menos 2. Então, ele corta aqui no menos 2 e aqui no mais 2. Certo? Muito bem. Não adiantou nada para nós ter as raízes, mas tem uma vantagem. A gente sabe que corta no menos 2 e no mais 2. A parabólica, que a banca desenhou, não corta, só deixaram um pedacinho aqui. Mas a gente sabe que ela segue ad infinitum, ou seja, infinito. Muito bem. O grande problema da banca, que nos pediu, na verdade, é quem é o perímetro desse retângulo. Então, olha que bacana. Daqui, do ponto 0 até aqui, eu tenho x, certo? Do ponto 0 para trás, eu também tenho x. Então, eu tenho x aqui e tenho x aqui também. Daqui para cima, eu tenho y. Nossa, quando começa a falhar a canetinha, y. E aqui eu tenho y também. Certo? Então eu tenho x, x, y, x, x, y. Quem é o nosso perímetro, então? 1, 2, 3, 4, 4x, 1, 2y. Certo? Esse é o nosso perímetro. Eu tenho 4x, 2y. De novo, por que 4x? Do 0 até esse pedaço, eu não sei quanto vale. Vamos chamar de x, já que já está no eixo x. Se eu tenho x para cá, eu tenho x para cá também, certo? Isso vale para cima. Se eu tenho x para cá, eu tenho x para lá. Y, eu não sei quanto é a altura. Então, do 0 até para cima, eu tenho y, de um lado e do outro. Então, o perímetro total dessa figura será 4x menos 2y. Claro para todos? Sim? Sim. Eles ficam olhando para o exercício, e muita gente fica olhando para as questões, isso vale para matemática, física, geografia, história, língua portuguesa, olhando, esperando que a solução pule dali. Filho, não vai pular, você vai ter que quebrar a cabeça. Isso acontece lá no concurso público também. Eu que dou aula para polícia, para INSS, TJ, a gente fica esperando que as pessoas resolvam, não, eles ficam olhando para o exercício. Talvez esperando que a resposta pule, ou que a letra certa fique piscando, ou que fique girando em 3D, não sei qual é a pira. Tem que fazer, velho, tem que fazer, não tem muito o que inventar. Então você pensa, cara, o perímetro é 4x mais 2y, mas não adiantou, claro que adiantou, velho. A grande dica que a banca te deu está aqui, ó. A banca não disse que o retângulo tem vértices no eixo das abscissas? Sim, sim. Mas não disse que tem lá no eixo na curva da parábola também? Sim. Então, na verdade, esse retângulo poderia ser esse que eu desenhei, poderia ser esse aqui, certo? Poderia ser esse aqui, poderia ser qualquer um desses. Mas sempre ia ser
x mais x mais x mais x mais y mais y. Ia ser sempre a mesma coisa, desde que esse retângulo chegasse lá na curva. Então, nesse caso, nós desenhamos aqui. Ele poderia ter chego aqui, ó. Ou aqui também. Entendeu? Entendeu a ideia? Então ele vai sempre chegar na curva, porque é o que a banca disse. A pergunta é, como é que eu calculo isso? Através da dica que a banca te deu. Y é 4 menos x quadrado. Então, onde tiver y, você substitui por isso daqui. Ah, tá brincando que é isso? Não, claro que não. O retângulo não é calculado em função de onde a parábola passa, então ela envolve x e y. Como eu sei a relação entre x e y na parábola e sei qual a relação entre x e y no perímetro, só igualar uma coisa com a outra. Então quem será o perímetro? 4x mais 2 vezes o y, que é aquilo lá tudo. 4 menos x quadrado. Então lembrando, todo esse negócio que está aqui entrou no lugar do y, certo? Que a banca nos deu. A equação da parabólica é y igual a 4 menos x quadrado, certo? Ficamos com 4x mais, faz o famoso distribói. Não se esqueça, faz o distribói. 4 vezes 2, 8. 2 vezes menos x quadrado, menos 2x quadrado. Certo? Sim, sim. O que se faz? Só põe em ordem. Menos 2x quadrado mais 4x mais 8. Essa é a equação do perímetro. Olha, essa equação do perímetro diz isso, vou precisar das raízes. Não, filhinho. A banca pede quem é o perímetro máximo. Ah, então peraí. Perímetro máximo. Primeira coisa, o perímetro é uma equação de segundo grau com o A negativo. Então, com certeza, esse negócio vai ser assim, com a boca para baixo, certo? Com a boca para baixo e cortando no 8, porque a banca... Quer dizer, a gente descobriu calculando no 8. Como é que eu acho o perímetro máximo? Se essa equação é a do perímetro, onde é o perímetro máximo? Aqui, ó. Só que a pergunta é o x ou é o y? Então lembre, aquela velha frase que eu lhes contei. Quando a banca fala em lançamento de projétil, uma bola, um foguete, pouco importa, e faz assim. Se a banca perguntar qual é a altura máxima, então a altura máxima acontece aqui, ou seja, no y do vértice, certo? Se a banca perguntar em qual tempo acontece a altura máxima, é aqui embaixo, que é o x do vértice. Então, só nós precisamos do perímetro máximo, eu preciso, na verdade, do y do vértice. Certo? Então, y do vértice será menos delta por 4a. Delta é 4 ao quadrado mais B2, menos 4ac. Já estou me adiantando porque eu sei que vai fazer. 4, que é 4 mesmo, A, que é menos 2, e o C, que é 8. Certo? E embaixo, 4a. 4 é 4 mesmo e menos 2. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais, ok? 64 mais 16, 80. Com 8 lá de baixo, 10. Está aqui o seu perímetro máximo. Então, de novo, questãozinha trabalhosa. Alguém perguntou, não sei quem, porque o bilhetinho não é identificado, alguém perguntou como é que faz a receita desse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a banca te deu o gráfico igual a y igual a 4 menos x quadrado. Ou seja, 4 menos x quadrado, você só muda de lugar para escrever ele bonitinho. Menos x quadrado mais 4. Então, é menos x quadrado, boca para baixo. Mais 4. Então, a gente já sabe que ele corta no próprio ponto 4. Corta aqui, ó, no 4. Só por brincadeira, achamos as raízes, que são mais 2 e menos 2. Então, menos 2 mais 2. Mas não adiantou nada, isso não refresca. Achar as raízes não refresca em nada a nossa procura pelo perímetro máximo. A gente só calculou porque calculou. Só que daí a gente viu quem é o perímetro. Bom, perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, este mais esse mais esse mais esse. Só que olha como a gente tem que ser inteligente. Aqui
é o zero, origem. Então esse lado aqui tem x. Se aqui tem x, aqui também tem x. A mesma coisa em cima. Se aqui tem x, aqui também tem x. Certo? Então, embaixo e em cima são 4x ao todo. Partindo do zero para cima, y. Aqui também tem y. Então o perímetro nosso é 4x mais 2y. Esse é o nosso perímetro. Ou seja, esse lado mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. 4x mais 2y. Daí muita gente empaca aí. Só que muita gente não lembra que o y, na verdade, é 4 menos x quadrado, porque a banca te deu essa equação na parábola, certo? Então, substituindo no lugar do y, 4 menos x quadrado. Faz os divididos, distribui. Chegamos à equação de segundo grau, que é menos 2x quadrado mais 4x mais 8. Não vai sair calculando raiz, não precisa. Não tem por que calcular raiz, não é isso que a banca pede. A banca pede quem é o perímetro máximo. Como essa equação é do perímetro, ou seja, é o perímetro em função do x, se calcula o perímetro máximo, que não vai ser o x do vértice, vai ser o y do vértice. É aquela velha frase, de novo, no lançamento de um projétil, ele sai do chão, vai até uma altura máxima e cai de novo. Altura máxima. Quem é a altura máxima? É o y. Quando que isso acontece? É o x do vértice. Claro para todos? Então, como a banca quer o perímetro, tem que calcular o y do vértice. O y do vértice será b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4ac. 4 é 4 mesmo. O a é menos 2, o c é 8. 4 vezes menos 2 é menos 8. Vezes 8, menos 64. Com o menos daqui, 64 positivo. Então ficamos em cima com 16 mais 64, que dá 80. Embaixo, 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Só que menos com menos acaba virando mais. Então, 80 por 8, o perímetro é 10. Claro para todo mundo? Não tem como errar. Questãozinha um pouco trabalhosa, às vezes não está muito visível, mas lembre que a federal tem essa mania. Se você tem duas variáveis, x e y, você tem que ter duas equações, obrigatoriamente. Mas cadê as duas equações? Estão aqui, ó. Uma está aqui, a outra está aqui. O que a gente faz? Recomendo deixar uma em função. Ah, por isso que a palavra é função? Sim, uma em função da outra. O y está sendo calculado em função do x. Então, onde tem x, você deixa x mesmo. Onde tem y, você coloca o seu correspondente à sua função do x. Claro para todo mundo? Muito bem. Dá uma descansada aí, que agora eu vou e não volto tão cedo. Quinta-feira tem um monte de resolução lá no Positivo, sala 27. E, claro, um monte de bilhetinho com dúvidas, se Deus quiser. Perguntem tudo que vocês precisarem. Não vão para casa, não voltem para casa, desculpem, com dúvida. Dá uma respirada, porque agora eu vou, mas não volto. Grande abraço. Fui!